Fala, rapaziada! Hoje mais cedo tivemos a apresentação do novo treinador do Vitória, Jair Ventura. A gente ia até fazer um react aqui, mas infelizmente estávamos em outro compromisso, não conseguimos fazer o react ao vivo. Porém, eu consegui assistir toda a coletiva e vim fazer o comentário. Não quero entrar aqui em mérito se era o treinador correto, porque isso aí a gente já conversou, já falamos sobre isso. Agora é o que está contratado, só nos resta apoiar e torcer para dar certo. Eu acredito muito que agora, independente dos resultados, ele vai ser mantido até o final do ano, porque ficaria insustentável trazer mais um treinador a essa altura. Então, ao meu ver, Jair Ventura será o treinador do Vitória até o final da temporada. A não ser que aconteça uma tragédia de grandes proporções, que assim, eu não sei mais o que pode acontecer esse ano de ruim pra gente em campo. Mas seguindo a normalidade das coisas aí, com derrotas, com vitórias, com empates, alcançando o objetivo ou não, é Jair Ventura até o final do ano. Então é melhor já ir se acostumando. E agora é torcer, é apoiar, e é tudo que nos resta, né? Dá até uma sensação, a gente assim, de impotência, de a gente não conseguir fazer mais nada pra poder salvar esse clube. Como torcedor, a gente só tem realmente como ir lá pras arquibancadas, depositar nossas energias, passar nossa vibração para dentro de campo. Quando o Vitória estiver jogando em casa, quando o Vitória estiver jogando fora, só nos resta orar e torcer para dar certo, acontecer um milagre. Eu não sei dos que estão assistindo esse vídeo quais conseguiram acompanhar toda a coletiva, e para quem não quer assistir, não tá com paciência para assistir toda a coletiva e quer um resumo, né, da qual foi a primeira impressão que Jair Ventura passou, como eu assisti toda, eu queria deixar aqui a minha opinião. Mas antes, rapaziada, eu queria falar para vocês que segunda-feira, na live de segunda às 18 horas, quem nos acompanha aí com mais regularidade sabe que praticamente todas as segundas-feiras a gente faz uma live. E eu queria dizer que nessa próxima live de segunda, vamos presentear um dos nossos membros com este livro aqui, Memórias do Esporte Clube Vitória. Eu acho que minha câmera está invertida, mas dá para vocês entenderem aí. É um livro escrito por Thiago Bittencourt, Milton Filho, Alan Correia e Lucas Gramacho. Lucas esse que é o que me presenteou com esse livro aqui. Ele também é administrador da página Baú do Leão, que eu tô sempre citando aqui para vocês. É um cara incrível que tem um arsenal fantástico assim de fotografias, sabe muito da história do Vitória. Tá? Até aqui um livro tem uma parte que é reservada para algumas fotos históricas da história do Vitória, tá vendo? E quem for membro do canal vai concorrer na live de segunda-feira. Claro, tem que seguir os caras, né? Baú do Leão e a página do livro Memórias do Esporte Clube Vitória, mas isso é o mínimo. Quem for membro do canal do Leão, como a gente está fazendo essa campanha, gente, que a gente só tem, como eu tenho frisado aqui em todos os vídeos, só temos a receita do YouTube hoje para tentar manter o canal. E é uma receita que a gente precisa aumentar, senão a gente não vai conseguir manter. Eu tenho feito campanha para a gente aumentar o nosso número de membros. Eu quero, em contrapartida, também presentear os membros de tempos em tempos. O primeiro presente vai ser esse sorteio aqui. Então aproveita, porque a gente tá com poucos membros, a gente tá com 27. Tenho certeza que muita gente pode querer se tornar membro agora para concorrer esse livro aqui. E aí você fica ligado na live das 18 horas de segunda-feira, que a gente vai sortear entre nossos membros. A gente pede sempre aqui, muita gente tem dado esse feedback pra gente, então nada mais justo que também a gente dar uma contrapartida a quem tá ajudando a gente a manter o nosso trabalho. Valeu? Agora fica aí com o meu comentário a respeito da coletiva do novo treinador do Vitória, Jair Ventura. Uma coletiva que eu considerei surpreendentemente boa. A apresentação dele, boas respostas, mostrando muita confiança, passando muita confiança, né? Isso que é mais interessante, que às vezes o cara tenta demonstrar confiança, mas não passa confiança. Ele passou muita confiança, gostei do discurso dele. Porém, ele esbarra, os números dele vão na contramão um pouco do discurso, né? Eu vi ontem uma página de estatísticas do SCV colocando que ele tinha, se eu não me engano, na Série A, 54 derrotas e 36 vitórias, se eu não estiver enganado. Mas se for diferença é pouca, disso aí que eu tô falando. E ele enfatizou muito durante a entrevista dele, e em determinado momento ele até entendeu errado a pergunta de uma jornalista, e aí foi um momento que ele ficou mais tenso, assim, tentando mostrar que ela perguntou algo no sentido de como era sair de um time de Série B, que tem outro parâmetro e tal. Ele entendeu errado, eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer no sentido de, até pra aliviar pra ele, né, no sentido de, muita gente questionou, porque o Avaí tava em 11º, mas que se sabe que em Série B, às vezes, os parâmetros são outros e tal, que justificaria, né? Eu entendi a pergunta dessa forma, ele entendeu meio como, colocando ele como treinador de Série B, e aí ele enfatizou durante vários momentos na live, na coletiva, né, que foi transmitida via live, que a maioria das passagens deles eram por clubes de Série A. E quando a gente vai para esse recorte de Série A, os números deles não são bons, principalmente nos últimos anos. Ele reenfatizou várias vezes
Algo que o Gustavo Vieira, quando foi apresentar ele, enfatizou que ele trouxe, conseguiu resgatar vários times que estavam em situações semelhantes à do Vitória. E ele deu o exemplo do Botafogo. Sempre teve que recorrer. Algumas pessoas até no chat se incomodaram. Porque ele falou muito do Botafogo, parecendo que ele tem realmente é um torcedor do Botafogo. Sim. Afinal, o pai dele, quem não sabe, ele é filho de Jairzinho, que foi um grande ponta-direita do Botafogo. Campeão do mundo em 1970, do lado de Pelé, na Copa do Mundo. E o pai dele foi um grande ídolo botafoguense. É normal que ele tenha uma raiz assim mais voltada pro Botafogo. Mas me preocupa que ele tenha que recorrer a um trabalho de 10 anos atrás, praticamente, foi em 2016, para ele lembrar de uma época que o Botafogo estava numa zona de rebaixamento e teve uma arrancada que foi parar na Libertadores naquele momento. Aí ele fala do trabalho que ele fez no Sport, se eu não estiver enganado, outro no Juventude, e eu não me recordo qual foi o outro. Acho que foram 4 trabalhos que ele conseguiu fazer esse resgate de times que estavam na zona de rebaixamento, ele conseguiu trazer de volta. O problema é esse, os números dele não são empolgantes, o discurso dele eu gostei muito, sabe, um cara muito consciente de onde ele tá, da missão que ele tem. O problema realmente é o histórico dele, mas a gente vai acreditar, renovar as esperanças mais uma vez para tentar tirar o Vitória dessa situação, né? Ele tá colocando o Fábio Mota, né, preciso dizer, apesar de todas as críticas, é um presidente que não se omite de buscar soluções, né? Apesar de que ele tá tendo que buscar essas soluções de maneira meio desesperada por conta de decisões que ele mesmo tomou, colocou o Vitória nesse patamar que tá agora. Mas vamos torcer pra que dê certo, né, irmãozinho? Vamos torcer pra que dê certo. O material não é bom. Durante a coletiva também ele falou que a comissão técnica dele veio junto com ele, que a gente até debateu aqui ontem. Sim. Mas que a gente vê a onda da bagunça, é um prêmio de consolação, entendo eu. Tanto o Rodrigo Chagas quanto o Kleber, que é aquele assessor que Fábio Mota trouxe, dizendo que tinha uma experiência de Série A pra ficar ali na sombra de Rodrigo Chagas, vão ser mantidos na comissão. Pra mim, claramente, um prêmio de consolação. Sim. Porque os caras vão ficar também que sem função ali. Nunca vi uma comissão técnica com 4 auxiliares, né? Apesar que ele falou que os 2 que estavam ali com ele, um era responsável por montar os treinos e o outro por, não lembro, fazer o scout, se eu não me engano. E a gente sabe que na prática vai ser ali só os caras mesmo. Tem uma situação meio humilhante pra Rodrigo Chagas, né? Que eu acredito que deve ter tido um momento internamente que teve uma conversa com o Rodrigo Chagas, dando a responsabilidade dele de tirar o Vitória dessa situação. Ele aceitou a missão, na certa deram um respaldo, falaram que iam estar fechado com ele. Tenho certeza que rolou internamente essa conversa de dizer que estava fechado com ele, independente de qualquer coisa, e mudou-se a trajetória. Como várias vezes esse ano o Fábio Mota se contradiz, né? E muito rápido. Tem sido campeão nisso. E muito rápido, não demora muito, não. Ele tá mudando muito de convicção, mostrando que ele não tem convicção nenhuma. Mas vamos ver, vamos pro primeiro jogo agora contra o Grêmio. Você acha que com esse espaço-tempo muito curto que ele assumiu o clube, ele tem um poder de melhorar o clube em tão pouco tempo assim pra poder enfrentar o Grêmio de igual para igual? Ou você acha que ainda assim o clube vai sofrer com os problemas que vem acontecendo constantemente? Rapaz, ele já chegou ontem, já deu um treino, ele falou até que já fez uns ajustes, que ele não quis dizer em que posição, mas ele disse que existe uma fase ali da equipe que ele tinha identificado uma deficiência, e que já no treino de ontem ele conseguiu passar pro elenco o que ele queria, o elenco conseguiu assimilar. Pouco tempo, nessa transição ele já deve ter sido informado. Tem jogadores que trabalharam com ele frisa também esses jogadores. Ele certamente vai botar a Kaiser pra jogar mais por dentro das linhas. Você pode assistir o jogo e a gente vai... Quando a gente fez o jogo aqui, eu vou lembrar. Lembra que eu falei que Kaiser jogar por dentro das linhas? Mas pode continuar. É bom. Você não aluga um apartamento e bota ele dentro? Se você fosse Vitória, ele tirar daqui, a gente ia abandonar essa jossa aqui a trabalhar no canal do Leão. Ia deixar de comer aqui pra passar fome lá. Deixa eu ver aqui que eu até fiz umas anotações. Ele já trabalhou com Alter, com Baralhas. Qual foi o outro, meu Deus do céu? Eu não tô me recordando qual foi o outro jogador que ele falou que já trabalhou. Mas ele fala que já conhece as características dos jogadores. Ele fala que alguns jogadores, ele até cita o exemplo de Bruno Silva como um jogador que jogou com ele como ponta no Botafogo, que hoje é zagueiro. Ele até falando no sentido de identificar, assim, valências em jogadores que podem ser adaptados em outras posições. Sim. Eu acredito que ele vai fazer uma mudança, ele vai colocar ou mais um zagueiro ou mais um volante, eu aposto mais um volante. Porque como eu tava dizendo ontem na live do canal, eu acho que você jogar com 3 zagueiros, apesar de passar uma impressão para as pessoas que
para os torcedores, né? Que se torna mais defensivo, mas você precisa ter uma sincronia muito boa ali Sim. entre as linhas, né? Porque, assim, você centraliza um zagueiro, abre mais um pouco os que jogam, né, na esquerda e na direita, e assim, entende-se, cria-se a impressão que os laterais não têm função defensiva no esquema de 3 zagueiros, e tem. E se você não passar muito bem, se não tiver jogadores que tenham essa característica tática, acaba ficando até mais exposto o time. Então eu acho. Toda vez que o time tá tomando um bocado de gol, que tá desespero assim, o torcedor fala, joga com 3 zagueiros, como se fosse fácil, mas eu não acho que. Tanto é que poucos treinadores hoje se arriscam a jogar nesse esquema. Mas eu aposto que ele vai com 3 zagueiros. E vamos ver o que vai acontecer. É um jogo possível pro Vitória. O Grêmio é um time limitado, melhor do que o Vitória, porque aqui eu não posso ser incoerente com o que eu falo. Pra mim, o Vitória tem um dos 3 piores times do campeonato, de elenco. É melhor do que o Vitória, tá com muitos desfalques, também não tá numa fase boa, é um time que não encaixou. Tem do lado um treinador também que até Jair Ventura fala, já enfrentou várias vezes, Mano Menezes. Ele até brinca em relação à questão de passar a escalação pra imprensa. Ele fala, eu passaria aqui, desligaria a câmera e passaria pra vocês, mas eu sei que de alguma maneira vai chegar lá e aí ele vai conseguir me anular e hoje eu tenho que trabalhar com tudo que eu tenho a meu favor aqui pra conseguir surpreender ele lá. Vamos ver o que sai desse jogo aí. Ele já se previne também, ele fala, ó, lá no Juventude a gente conseguiu arrancar, mas no primeiro jogo eu perdi, o segundo jogo eu perdi, depois a gente conseguiu. Muito cedo também, né? Mas é um cedo. jogo possível. E o Vitória precisa ganhar. Empate não vai resolver mais nada. Se for definido em critério de desempate, o Vitória sempre vai ter que fazer mais pontos do que quem tá atrás, porque o Vitória só tem 4 vitórias. Todo o resto que tá na frente dele. E até quem tá em posição inferior tem mais vitória, como o Juventude, que tá atrás da gente, tem 6 vitórias, a gente só tem 4. Então o Vitória tem que vencer jogo. Empatar não vai adiantar, não. Então tem que ir pra. E nem perder, né? Porque ele vem perdendo bastante também. Não pode, de maneira alguma. É isso aí então, rapaziada. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu a coletiva, quiser comentar a sua opinião, comenta aqui também. Fala aí se você tá esperançoso. Gostou do discurso do treinador? Você acha que ele vai conseguir dar a volta por cima com esse time? Será que ainda há esperança pra gente? Vamos ver. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Não esquecendo de deixar o seu like, deixar o seu hypar se você tiver hypar. Compartilhar esse vídeo, comentar, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho e tudo aquilo, todo aquele protocolo que você sabe que ajuda a gente que cria conteúdo. Valeu? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.